Tem umas 3 semanas atrás que eu ministrei uma palavra lá com os irmãos em Jetibá. E por incrível que pareça, foi exatamente a mesma mensagem que o Ricardo ministrou aqui. Eu comecei exatamente com a mesma pergunta que o Ricardo ministrou aqui, e eu não tinha falado nada com ele, né? Então a gente vê que o Espírito é o mesmo, né? E eu queria dar continuidade, né? Dar uma visão um pouquinho o que Deus falou no meu coração, né? Mas só que quando eu comecei a revisar a mensagem, Deus mudou tudo. Mas a temática é a mesma, né? E eu queria começar exatamente com as palavras com as 2 perguntas que o Ricardo colocou, né? Por que estamos aqui hoje? Qual deveria ser o nosso objetivo de vida, né? Então, se você veio aqui hoje, né? Você tem algum objetivo, né? Você não veio aqui por acaso, né? E o Ricardo também falou muito bem disso, né? E aí eu vou fazer como Jesus. Jesus falava em parábolas, né, para facilitar a mensagem. E eu vou usar esse clima da Copa para passar esses conceitos, né? O que Deus fala conosco, né? Então, usar alguns comparativos, né? Então, no jogo de futebol, né? O objetivo do time é ganhar, correto? Né? Todo mundo entra em campo para ganhar. E como se ganha um jogo de futebol? Com 2 coisas. A primeira coisa, você tem que fazer gol no adversário. E a segunda coisa, não deixar que o adversário faça gol em você. Correto? Né? Então, se você fizer se o time conseguir fazer gol no adversário e não deixar o adversário fazer gol em você, ele ganha a partida, né? E no reino de Deus, não é muito diferente disso não, né? No reino de Deus, qual é o objetivo maior que nós temos, né? O objetivo do time é ganhar a Copa, né? Ganhar o campeonato, né? E qual é o objetivo maior que nós temos, né? Eu identifiquei dois objetivos, né? Que eles são totalmente ligados. Um é se parecer com Jesus, né? E o segundo, que é um objetivo individual. Cada um aqui precisa se parecer com Jesus. E o segundo objetivo é o objetivo coletivo, que é estabelecer o reino de Deus nessa terra, né? E isso é muito importante, irmãos, porque Jesus, Ele não está preocupado com o que você faz. Ele está preocupado com quem você é. Amém? Então, Jesus não está preocupado com o que você faz. O fazer é consequência do ser, né? O que Jesus fez aqui nessa terra, os milagres que Ele fez, isso tudo era consequência de quem Ele era. Então, a primeira coisa, primeiro conceito que eu queria deixar forte na mente dos irmãos, você precisa ser. Então, você precisa olhar para dentro e ver como está o seu coração, como está a sua vida. Você precisa melhorar, né? Ver o que você precisa. E Jesus, quando foi para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo conosco. E a principal função do Espírito Santo é te ajudar a refletir a imagem de Cristo. Então, todos os dias, e é uma batalha, todos os dias você precisa olhar para dentro e refletir e ver para ser um cristão melhor, né? Ser um pai segundo o coração de Deus, ser um filho segundo o coração de Deus, né? E então, mas como que a gente estabelece o reino de Deus, né? Ganhando vidas e não deixando o adversário ganhar as vidas de volta. Amém? Né? Então você tem que fazer, para fazer gol no adversário, você precisa ganhar as vidas. E não perder as vidas. E não perder as vidas tem muito a ver com o mandamento de Jesus de discipular. E a gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais para frente. Amém? Mas primeiramente, como eu falei, você precisa ganhar a sua vida. Não adianta você ganhar a vida do outro se você perder a sua vida.
Amém? Eu listei aqui 20 características de Jesus que nós precisamos imitar. Não é o objetivo da mensagem eu falar de cada uma delas aqui, mas eu queria que você contasse aí com seus dedinhos aí, quantas que você está ok, ou quantas você está precisando melhorar bastante, tá? Então vamos lá, atentos? Vamos lá. Amor incondicional. Ter compaixão. Uma vida de oração. Ser obediente a Deus, né? Jesus nos chama para uma vida de obediência. Se você não está disposto a obedecer, você está no lugar errado, né? Que Jesus, né, ele até colocou a figura do Senhor e do servo. Então nós somos o servo e nós precisamos obedecer ao Senhor. E quando você obedece, Ele te abençoa. Perdoar, né? Não guardar rancor, mas perdoar, né? Ser manso, ser justo, ser santo, né? Nós estamos nesse mundo, nós trabalhamos com pessoas que não são crentes, estudamos com pessoas que não são crentes, mas nós temos uma vida separada. Zelar pelas coisas de Deus, ser humilde. O estudo dessa semana dos grupos familiares foi sobre a humildade de Jesus, que a gente precisa imitar. Buscar a sabedoria, né? Jesus tinha uma sabedoria dos céus, não sabedoria humana, né? Ser paciente, ser verdadeiro, ser corajoso, né? O reino de Deus é para os corajosos. Amém? Não é para os fracos, é para os corajosos. E o Espírito Santo fortalece nós. Sempre pronto para servir. Ter a graça de Deus. Ter foco na missão, né, que é um pouco do que a gente está falando hoje aqui. Ter a empatia, você se colocar no lugar do outro. Ter amor pelos perdidos. E aí, você está 100%? 90%? Eu não vou pedir nem para levantar a mão, né? Eu acho que eu estou abaixo de 50%, eu preciso melhorar muito, né? Acho que todos nós, né? Então, Jesus veio à Terra e se fez de exemplo para nós. Então, nós precisamos ser exemplo, né? E outra comparação que eu quero fazer, nesse clima de Copa aí, nós temos visto umas zebras. Você sabe o que é zebra? Não é aquele animal lá da África, não. São aqueles placares imprevisíveis, não previstos, né? Então, a gente teve a Alemanha, né? Alemanha e Paraguai, Holanda e Marrocos, e outros aí, né? Portugal quase perdeu aí. Quem que está acompanhando a Copa aí? Levanta a mão aí. Tem muita gente que está acompanhando, né? Até quem gosta mais ou menos de futebol está acompanhando, né? Então, eu posso dizer que esses times ganharam, foi sorte? Vocês acham que foi sorte? Eles terem ganho do time como a Alemanha? Com certeza não. Foi muito trabalho, muito treino. Eu me arrisco a dizer que eles treinaram mais que esses times grandes, né? Teve muita estratégia. Para eles não deixarem a Alemanha fazer gol lá, o Marrocos, eles se fecharam totalmente. Eles se fecharam ali e falaram assim, olha, você pode caminhar no campo, mas aqui está fechado, aqui você não vai fazer gol. E quando apareceu a oportunidade, eles fizeram o gol lá. E nós estamos num jogo de futebol, irmãos. E nós precisamos fazer gol do aniversário. E nós precisamos ser estratégicos, né? Satanás, ele é muito astuto. E se não nos prepararmos para o combate, seremos abatidos e não cumpriremos a nossa missão. Então, Satanás, ele está o tempo todo tentando dar aquela rasteira assim em você, assim para você dar aquelas 3 cambalhotas por cima e cair, né? Então, e todos nós temos um ponto fraco, temos pontos fracos.
E Satanás, ele é esperto, ele não vai te atacar onde você é tranquilo, onde aquilo não afeta você. Ele vai ali no seu ponto fraco, né? Efésios 6, 11, 16, fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, né? E aí vamos lá para o 16. Sobretudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Então, a gente precisa estar atento às ciladas do diabo, né? E eu queria, eu gosto sempre, quando eu ministro uma palavra, ser bem prático. Então eu queria assim, ser bem prático hoje, para você poder botar em prática já amanhã, já hoje, né? Então eu queria trazer alguns exemplos, né? Então, por exemplo, né? Se você tem problema com bebidas alcoólicas, né? É estratégico você ficar passando perto de bares, andando com amigos que bebem muita cerveja? Não é estratégico. A possibilidade de você cair é muito grande numa bebida, né? E até vale reforçar que a orientação da Igreja em Vitória é que a gente não consuma bebidas alcoólicas, né? Por uma série de fatores, principalmente porque você não bebendo bebida alcoólica, você está num caminho seguro, né? Tem uma série de questões, eu não vou falar muito sobre isso, mas, por exemplo, tem gente que bebe socialmente. É tranquilo, eu bebo socialmente, né? Mas seu filho, e às vezes você não tem aquele disparo químico que vai levar para você para a dependência alcoólica. Mas às vezes o seu filho está crescendo junto com você, né? Está vendo o pai beber, e ele vai beber também, porque o pai dele é o super-herói dele, né? Todo pai é super-herói do filho, né? E pode ser que ele tenha esse problema e ele vira um dependente da bebida por causa de uma falha sua, né? E outras razões também. Então, esse é um dos fatores que a Igreja Vitória, que a gente já, desde sempre, a gente teve essa visão, nessa orientação, né? Se você, por exemplo, é um homem casado, né? E tem, por exemplo, uma mulher bonita no seu trabalho que atrai os olhos, será que é estratégico para você estar sentado ao lado dela, estar conversando? Se tem se você acha ela bonita e tudo mais, você tem que fugir do mal. Senão você acaba se colocando. E para as mulheres também. Tem um homem bonitão, fortão, musculosão, que enche os seus olhos, né? Então você tem que tomar cuidado. A gente precisa ser estratégico, né? Se você é um adolescente ou um jovem, né, será que é estratégico você ir em festas, ir em shows, ir em locais onde o sexo é normal, né? As pessoas, os relacionamentos são totalmente liberais? Será que é estratégico para você? É como você se colocar na frente da batalha e a possibilidade de você ser abatido é muito grande. 2 jovens, por exemplo, que estão se relacionando, né, para o casamento, será que é estratégico você estar saindo junto o tempo todo, ficando sozinho o tempo todo, né? A Bíblia fala que a carne é fraca, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, se você não for estratégico, você vai cair, né? Teve uma vez que a minha mãe, ela conversando com uma moça, acho que estava fazendo a unha dela, alguma coisa assim, e acho que a cabeleireira, eu não sei, não me lembro direito, ela falou assim: não, minha filha era uma santa, e frequentava as reuniões da igreja, e a primeira festa que ela foi, se relacionou com uma pessoa, e aí ficou grávida, né? Sim, vacilou,
o diabo, entendeu? Então, por exemplo, eu e minha esposa, quando a gente se relacionou, a gente seguia essas orientações da igreja, né? A gente saía muito, mas a gente saía muito com os irmãos, ia para o cinema. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser estratégico. Você é um crente que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, que não frequenta grupo familiar. Você acha que você está preparado para resistir às ciladas do Satanás? Deixa eu repetir, vamos lá, hein? Presta atenção, hein? Você é um crente que não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não frequenta o grupo familiar. E aí? Está lascado. Esse aí já vai sair logo no primeiro tempo já. Então, o que a palavra de Deus nos fala a respeito? Vamos ler aí, Provérbios 4:1. Fala assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conheceres o entendimento. Né? Aqui na minha versão fala para conheceres a prudência. Né? Então a gente precisa ser prudente. Né? Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Amém? Então é conselho de Deus. Anda no caminho seguro. É mais fácil andar no caminho seguro do que andar na areia movediça, que a qualquer momento você vai afundar. 1 Pedro 5:8. Deixa aparecer ali. Foi? 1 Pedro 5:8? Foi. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém? Então ele fala aqui, deixa assim, sede sóbrios e vigilantes. Né? Por exemplo, um jogador em campo, ele deve estar totalmente focado no adversário dele, focado no jogo. Se o jogador ele entra em campo, pensando na esposa, pensando no filho dele, pensando na conta que tem que pagar, já era. Não vai produzir. Né? Então a gente tem que estar o tempo todo focado, e focado em duas coisas. Focado, né? Preparado tanto para resistir às armadilhas do inimigo, quanto para perceber as oportunidades que Deus nos dá para servir, testemunhar e abençoar as outras pessoas. Então, ele fica atento com ele, para ele não levar o gol, não abrir muito a perna e deixar a bola passar por baixo da perna e levar aquele drible, né? E atento às oportunidades que Deus dá para ele, para quê? Para servir, testemunhar e abençoar. Né? Então, se você tem que estar o tempo todo com esses dois pilares aqui na sua frente, né? O pilar do vigilante, né? Cuidado com Satanás aqui, e com as oportunidades que Deus dá para você. Você está andando, né? O irmão Valtier, ele era muito estratégico, né? Ele aproveitava as oportunidades, tinha assim uma vírgula de oportunidade, ele já entrava com a palavra de Deus, né? Outro dia acho que comentaram alguma coisa no elevador, né? Acho que ele comentou, né? Meu Deus, se esse elevador cair, fica todo mundo parado assim, né? Aí ele já aproveitava, né? Outro dia o irmão Paulo, hoje ele não está aqui, do grupo familiar, passou uma pessoa lá e pediu uma água. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma água lá dentro que vai matar a sua sede, mas eu tenho uma água viva também para te dar. Olha a estratégia. Então você não pode perder as oportunidades. Né? Mas uma mente dominada pelo álcool,
pelas distrações e pelos excessos, dificilmente consegue discernir a voz de Deus, né? Álcool, distrações e excessos. Hoje em dia nós estamos com muitas distrações ao nosso redor. Eu comentei lá em Jetibá, lá com os irmãos, né? Hoje em dia, por exemplo, quem que gosta de assistir uma série aqui? Levanta a mão aí. Não, levanta alto, assim. Né? Antigamente a gente via um capítulo, né? E na semana seguinte via outro capítulo, né? Hoje não, você pega aquela série, 3 temporadas, aí você começa a maratonar, né? São 20 episódios cada temporada, você passa o final de semana inteiro assistindo as 3 temporadas, entendeu? Muito bom. Assim, foi o final de semana que você ficou no banco de reservas e deixando a missão, o propósito passar, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essas distrações da vida. Será que nesse final de semana você poderia fazer uma ligação para um irmão, né? Tem alguns irmãos aí passando por questões sérias de saúde, né? Com câncer. Você pode fazer uma ligação para ele. E aí, irmão, como que você está? Ou fazer uma visita. Nós temos que ficar atentos, não perder tempo, não deixar a vida levar, né? Então isso são tudo distrações e excessos, né? Excessos. Não tem importância você sentar e assistir uma série, assistir uns 2 capítulos, não tem importância uns 2 episódios, mas você ficar o dia inteiro, irmãos, e aí aquilo passa a viciar você, né? Então, em resumo, Deus quer que estejamos prontos para fazer gols e não deixar o adversário vencer a gente, né? Outro aspecto importante que podemos aprender com o futebol profissional é que cada jogador, ele possui uma posição específica, né? Então você tem o atacante, né? Você tem o goleiro, você tem o zagueiro, né? Então você tem várias posições. Não pode ser todos goleiros? Pode. Pode ser todos atacantes, né? Eu estou falando aqui de jogador de futebol profissional, não é aquela pelada de final de semana, né? O Rogério joga futebol profissional. Ele ali não é aquela pelada de final de semana que todo mundo é atacante, todo mundo defende, todo mundo joga, o goleiro começa agarrando, no final ele já está fazendo gol, está chutando, né? Então, o que acontece? Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Então, por exemplo, né? Da mesma forma, Deus não criou pessoas sem propósito. Cada um de nós recebeu dons, habilidades e oportunidades diferentes. Alguns têm facilidades em liderar, outros servir, outros ensinar, outros encorajar, evangelizar, cuidar das pessoas. Então, eu costumo dizer que Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas, né? Então, aquela forma de bolo, né? 40 por 20, todo bolo que você fizer ali vai sair um bolo retangular. Amém? Né? Mas Deus trabalha com formas. Então, Deus colocou, por exemplo, a minha esposa numa sala de aula, ela trabalha na escola, ela tem as oportunidades dela lá. Eu trabalho numa empresa privada, às vezes você é um aposentado, às vezes você é um adolescente, um jovem que está estudando, ou está numa faculdade. Então, cada um tem as suas oportunidades, tem a forma, tem o seu dom, tem o seu talento, e Deus usa tudo isso para salvar as vidas, para discipular. Então, cada um na sua posição. E isso aqui é muito forte, irmãos. E quando entendemos o nosso propósito, contribuímos para algo muito maior do que nós mesmos. A edificação do reino de Deus.
Amém? Então, nós somos aqui como um time. O time, ele só consegue atingir o objetivo dele, que é ganhar a partida, se você individualmente fizer a sua parte lá. Se o atacante ficar parado, não vai sair gol. Se o defensor ficar pensando na esposa, ficar distraído, a bola vai entrar. Então, o time, ele só ganha quando cada um faz a sua parte, né? A Fátima, o André, o Anoilson lá atrás, a Ludmila, o Gustavo, o Cristino, o Adelso, o Derones, cada um tem que fazer a sua parte, a Silvia, cada um tem que fazer a sua parte. Amém? E outra coisa, e por exemplo, né? A igreja ela é dividida em ministérios, né? Então hoje, eu estou no ministério de adolescentes, por exemplo, né? Então, o meu foco, Deus me colocou no ministério de adolescentes para edificar os adolescentes. Só que a minha adolescência foi há 35 anos atrás. E o mundo está totalmente diferente. Então, eu preciso ler livros, eu preciso participar de seminários, eu preciso orar muito a Deus, pedir estratégias para atingir esses meninos, porque é diferente. E você, se está no ministério de casados, o seu objetivo é trabalhar com os casados. E eu queria falar uma coisa assim, que Deus tem falado muito forte no meu coração. Deus não te chamou para organizar reuniões. Deus não te chamou para organizar reuniões. Se você está no ministério de casados, é para você ganhar casais. É para verificar se os casais eles estão com saúde ali, se eles estão cuidando bem dos filhos dele. Se você está trabalhando com homens, com mulheres, seja lá que área que você esteja trabalhando, é para ganhar vidas. Não é para organizar reuniões. Teve uma vez que eu estava num congresso com o Asaf Borba, e ele falou que evento é igual a vento. Você sente na hora, mas ele passa. Então, é uma bênção você frequentar uma reunião, é uma bênção, Deus usa as reuniões, mas o cuidar das pessoas, ele é feito tete a tete. Então eu queria incentivar os irmãos a cada um fazer a sua parte. Você vê o que você está fazendo, o que Deus está colocando forte no seu coração, e mergulhar naquilo, e ser efetivo naquilo, no que Deus tem colocado para você fazer. Né? Outro dia eu ouvi uma palavra, eu estava buscando em Deus, sobre essa questão de discipulado, né? Porque aqui na Igreja Vitória nós não temos um trabalho organizado de discipulado, de um fulano de tal discipular quem, e eu estava intrigado com essas coisas. Isso é um dos mandamentos de Jesus, para você ir de todas as nações e fazer discípulos, né? Você precisa fazer discípulos, né? E aí eu ouvi uma mensagem de um irmão que fez muito sentido, e vê se faz sentido para você também. Discipulado é o processo que leva alguém a ser semelhante a Jesus, levá-la a contemplar a Jesus e buscar ser semelhante a Ele. Jesus discipulou coletivamente os seus discípulos, nas viagens, nas refeições, nas pregações, nas realizações de milagres, nas situações ocorridas no convívio do dia a dia, e às vezes ele chamava um discípulo e tratava um assunto específico. Então Jesus, ele discipulava coletivamente, mas individualmente. Isso fez muito sentido para mim. Então na sua caminhada, né, você precisa ter discípulos ao seu redor. E esses discípulos, essas pessoas, eles vão enxergando Jesus em você.
E eles vão se espelhando em você. E de vez em quando, e você está atento a eles. E de vez em quando você chama uma aqui e fala aqui assim, pô, você viu aquela situação que aconteceu ali? Né? O que você achou daquilo? Ah, não sei. Aí você trata aquela questão específica com ele ali. Então, tem o trabalho coletivo. E o engraçado é que a Bíblia não fala, estais atento quando forem buscados para serem discipulados. A Bíblia fala, ide e fazei discípulos. Então não é para você esperar que, por exemplo, o Zezinho chegue para você, até parece o Zezinho, né? Mas o Zezinho chegue para você e fale, Alexandre, você pode me discipular? Né? Ou um jovem, né? O Otávio ali, meu filho, né? Você vai ficar esperando o Otávio chegar até você e falar assim, você pode me discipular? Você pode conversar comigo sobre o reino de Deus, me contar as suas experiências de vida? Ele não vai fazer isso. Mas você pode chegar com ele, assim como chegaram para mim na minha adolescência, e conversar com eles. Otávio, vem aqui um dia na minha casa, que eu queria conversar com você. Então você precisa ir. Então, foi Jesus que chamou os discípulos. E os discípulos caminharam com eles. Não foram os discípulos que se aproximaram. Jesus chamou os discípulos e eles caminharam. Então você precisa chamar os discípulos para andar junto com você e você discipular eles. E para finalizar essa mensagem, eu queria dizer que o time de Deus não tem apenas 11 jogadores. Amém? Então, o time do Brasil, quando entrar hoje em campo lá, ele vai entrar com 11 jogadores. Eu não sei quantos reservas são. Alguém sabe? Não sei. Bom, fica para uma busca aí, né? Mas eu queria falar para você que Deus não te chamou para ficar na reserva, né? O time de Deus não tem só 11 jogadores, ele chama todo mundo para campo. Então todos precisam ir para campo jogar, né? Se você, por exemplo, se você se sente na reserva, né? Talvez você deu uma vacilada e Satanás deu aquela rasteira em você e você está meio abatido, né? E aí você está assim, ou você está distraído aí, assistindo 5 temporadas aí de séries aí, né? Então eu queria falar para você hoje, sai da reserva, sai desse banco de reserva e entra em campo para jogar. Amém? Entre em campo. Fala para o seu irmão aí do lado aí, ó. Dá um cutucão nele assim, irmão, não existe reserva no reino de Deus. Eu quero você em campo. E não importa a sua idade, irmãos, não existe aposentadoria no reino de Deus. Se você está em casa, outro dia, acho que eu já contei aqui, mas acho que vale a experiência. Outro dia, minha esposa recebeu um telefonema de uma outra moça, de uma pessoa, e perguntou se podia ler, acho que uma Bíblia, ler um versículo da Bíblia para ela e fazer uma oração por ela. Ela nunca tinha visto a pessoa, não conhecia, e a Alessandra falou assim, tá, pode. Aí ela foi lá ler um versículo lá e fez uma oração por ela. Aí a Alessandra agradeceu. Ela ligou quantas vezes para você? Ligou um monte de vezes, né? Então, a irmã, ela pegou o que ela tinha ali disponível, ali, o que Deus colocou no coração dela, e assim como fazia para minha esposa, ela deve ter feito com outras pessoas. E minha esposa, ela foi abençoada ali, naquele tempo que fez aquelas ligações, né? Então, você pode usar esse telefonezinho aqui, né? Você pode fazer uma visita, você pode fazer qualquer coisa, você pode estar orando, né? Orando pelos irmãos, orando pelos doentes.
Então você pode jogar no time de Deus. No time de Deus tem função para todo mundo, tem posição para todos. Amém? Para terminar a mensagem, eu queria ler Mateus 7, 18, 20. Deixa os irmãos colocarem ali. Então vamos lá. Vamos ler juntos? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, se você é uma árvore, os irmãos do louvor, se quiser virem para cá, se você é uma árvore e a seiva celestial flui através das suas raízes, o fruto vai ser consequência. Não tem como, né? Uma macieira que recebe chuva, que recebe alimento para ela, não produzir maçãs gostosas. Então, cada um aqui pode ser uma árvore frutífera para frutificar diante de Deus, frutificar na igreja. E aí a gente vai trabalhar, e aí coletivamente a gente vai conseguir estabelecer o reino de Deus. A gente vai conseguir cumprir o propósito como igreja em Vitória aqui. Então nós aqui como igreja em Vitória, que Deus nos chamou para estarmos reunidos aqui em comunhão, só vamos conseguir atingir esse objetivo se você fizer a sua parte. Se você, né, a Jennifer faz a parte dela lá, nos ônibus, nas praças, né? Se você faz a sua parte no grupo familiar, né? Nos ministérios que Deus colocou. Então essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, dar continuidade à parte 2 da mensagem do Ricardo. Amém?